E aí, primeira série, beleza, meu povo? Estamos aqui de volta, né, para dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Hoje a gente vai continuar o capítulo 3, tendo em vista que ele é bastante grande e vocês têm apenas 2 capítulos por bimestre, tá? Hoje a gente vai falar um pouco do pensamento de Sócrates, né? Apesar do capítulo ser o mesmo, né? Nós vamos continuar a partir da página 38 com o pensamento socrático, tá? Inclusive foi modificado aí para vocês, aqui ó, os tópicos não são mais aqueles dos sofistas, né? Agora estão relacionados ao pensamento socrático, tá? Mas para entrar aí no conteúdo de vocês, é necessário relembrar o que nós discutimos antes, porque é um capítulo só, certo? Então, a partir dos sofistas e dos Sócrates, marca a passagem, né, da filosofia, né, cosmológica, da filosofia que se preocupava com a natureza, né, se preocupava em tentar entender o mundo, né, e ela passa a ser centrada no ser humano, né, principalmente com a construção da cidade-estado, com o aumento populacional que elas vão ter, com as leis que elas vão colocar em prática e principalmente por uma necessidade de um corpo político dirigente, né, que tivesse pessoas conscientes das suas ações. E é assim que a filosofia sofista vai se apresentar, né, para tentar educar esse corpo político a como intervir na vida pública. Porém, o Sócrates é a contradição de tudo isso, né? Ele, se a gente puder dizer assim, é um sofista às avessas, né? Porque ele questionava se aquilo que pensava o corpo de cidadãos era realmente válido, né, para o bem, né, da sociedade ateniense. Ele questionava os valores que a sociedade achava que tinha. Ele questionava, né, a ética das pessoas envolvidas nesse processo, certo? E ele questionava se esse tipo de conhecimento produzido pelos sofistas, né, e também pela elite política de Atenas, era aquilo que Atenas realmente precisava para ser uma grande cidade, né? Ele acreditava que a filosofia era algo universal. Por esse motivo, ele criticava a prática dos sofistas de cobrar, né, pelos seus ensinamentos e de ter como discípulos, né, quase que todos eles, né, os grandes, né, homens aristocratas da cidade, né? Então, o Sócrates acreditava que a filosofia deveria ser, né, tanto para o escravo mais pobre como para o homem mais rico aí da cidade de Atenas. Não deveria ter distinção social. Deveria ser um pensamento universal. Mas para isso acontecer, as pessoas deveriam estar preparadas. E a maior parte das pessoas se achavam, né, muita coisa, mas na prática elas não tinham conhecimento algum de mundo. Elas não tinham conhecimento algum da vida social e política, né? Então, o Sócrates questionava esses costumes, questionava essas práticas e o conhecimento que as pessoas tinham, não por querer ser maior do que elas ou por ser um sujeito arrogante, certo? Mas por tentar despertar nas pessoas um conhecimento autônomo, um conhecimento que partisse delas, né? Sem que elas se deixassem levar, né, pelo meio externo, pela vontade dos outros, né, e pelas ideias construídas na cabeça de outras pessoas, mas sim por você mesmo, né? Que com o passar do tempo, esse diálogo socrático, né, vai se transformar em um método, que nós vamos ver daqui a pouco. Só que antes, vocês vão pegar aí o caderno de vocês, né, a agenda de vocês, e vão anotar aí, né, o que nós vamos fazer na semana, a nossa agenda de hoje, tá? Vou passar o slide para vocês verem, porque vai ser de fundamental importância, né, para a resolução de exercício, para a nossa aula de resolução de exercício. Então anota aí, meninada. Ó, vai passar aí, ó. Pronto. Assistir aí o QR Code da página 35, certo? Que vai falar sobre os sofistas e os Sócrates, tá? E também resolver as atividades da página 2 e 4, da página 145 e 144, do praticando, ou melhor dizendo, 144 e 145, e a questão 3 dos complementares da página 46. Essas questões vão ser a que nós vamos comentar, né, e resolver com vocês
na aula de resolução de exercício. Então já vai dando aí uma pincelada, já vai anotando, já vai analisando as questões para chegar e corrigir junto com a gente. E para tirar as dúvidas que vocês tenham sobre o capítulo ou sobre as questões na live que vai acontecer, né, para vocês agora na próxima semana, nas segundas-feiras, né? Não tem a nossa live da sexta-feira comum, normal, certo? Só que para o ensino médio, na segunda-feira, com um horário específico para cada turma. Então veja a Agenda Edu, certo? Que a coordenação vai postar, né, o calendário das lives, né, além do horário dos professores, é claro. Tá bom? Então, vou abrir aqui meu livro digital, na página 38, sobre o Sócrates, para a gente dar continuidade. Abra o seu aí na sua casa, ou então o seu livro físico. Se não tem, copia o que tem no slide, certo? Copia tudo, porque nós vamos colocar o livro digital para você na íntegra, vamos comentar algumas partes, você vai poder pausar o vídeo para ver, né? E preste bem atenção na aula. Tá aí, página 38, certo? O livrinho digital de vocês. E a gente vai falar um pouco sobre o Sócrates. O Sócrates nasceu em Atenas, né? Aproximadamente, né, no ano de 469 a.C., né? E o Sócrates, né, ele era um cara que era uma pessoa humilde, tá? Passava o dia inteiro perambulando pelas ruas de Atenas e debatendo, dialogando com as pessoas, né? E esse diálogo, ele tinha uma finalidade. Era despertar nas pessoas o verdadeiro conhecimento. Ou melhor dizendo, o conhecimento que, segundo ele, as pessoas já tinham, mas não sabiam, né? E muito daquilo que elas achavam que sabiam, não era verdadeiro. E ele queria que as pessoas se livrassem desse tipo de conhecimento, né? Assim, ele vai utilizar o diálogo para tentar, no debate, fazer com que as pessoas percebam, né, que o conhecimento delas possuía um limite, né? Que para que elas percebessem também a sua ignorância, nas palavras dele, né? Para que elas pudessem pensar de forma autônoma, né? E isso é bastante difícil, né? Primeiro porque as pessoas têm preconceitos carregados, né? Tem estruturas mentais que foram construídas pelo debate de outrem, né? Também possui aí um desenvolvimento cognitivo relacionado às suas vivências e experiências, né? E elas não queriam se livrar disso de forma tão fácil. Não é à toa que no diálogo que o Sócrates tinha com outras pessoas, ou elas ficavam com raiva dele e iam embora, né? Ou então elas paravam humildemente para ouvir, né, e entender aquilo que ele queria. E ele utilizava-se do método da ironia para ir perguntando às pessoas, né, coisas inclusive que elas não sabiam responder. E ele mostrava para elas, né, nesse sentido, a sua máxima: só sei que nada sei, né? Não era que o Sócrates não sabia das coisas, mas ele queria fazer com que as pessoas despertassem, né, o seu conhecimento próprio, né, que, segundo ele, estava presente na alma delas. Ele só fazia despertar, né? E ele vai chamar essa primeira parte do método socrático, além do diálogo, de ironia. Então ele ironizava o conhecimento que as pessoas tinham, não para tirar sarro delas, não para achar que elas não tinham conhecimento algum, mas para fazer elas refletirem sobre o conhecimento que elas tinham. Se isso era verdadeiro, se era concreto, se tinha alguma sustentação, né? Caso não, as pessoas ficavam envergonhadas, né, e começavam a procurar, né, se aquele conhecimento era verdadeiro ou não. E assim elas começavam a praticar o conhecimento e a razão por elas mesmas, né? Assim, o Sócrates vai mostrar como o conhecimento passa a ser despertado por elas. Aí surge a segunda fase do método, que ele vai chamar de maêutica, né, que na prática quer dizer parto das ideias, né? O parto das ideias, a maêutica, é justamente quando você não conhece alguma coisa e você desperta aquele conhecimento.
é assim, menina, pensa o quê, pivete? Pois é quando você começa a se aperceber das coisas, né, por você mesmo. Por exemplo, Vitinho chega na aula de educação física e diz assim: rapaz, quantos quilômetros tem a maratona de São Silvestre? Aí o pivete fica pensando assim: rapaz, quanto é que tem mesmo, hein? Sei não. Aí você vai atrás de saber. A curiosidade. A curiosidade é o primeiro passo para você despertar o conhecimento. Sócrates fazia isso. Uma pessoa se envergonhava e não sabia, né, como responder aquilo, ela queria ir atrás de saber como responder. E ela não ia atrás dos outros para perguntar, ela partia dela mesma, né? Então, quando o Isaac chegava em casa, né? Quando o Coutinho chegava em casa, né? Quando o Guilherme chegava em casa, né? Quando as meninas também chegavam em casa, a Luana chegava em casa, né? A Cecília, elas iam procurar saber quantos quilômetros tinha a maratona de São Silvestre, quem tinha ganho, se os homens, se as mulheres, etc. Mas só queria saber, geralmente os quenianos, né? Mas elas queriam saber. Assim, as pessoas entrariam na segunda fase do método socrático, que além, né, do diálogo, existia a ironia para que a pessoa percebesse a sua ignorância e passasse a conhecer por você mesmo, e ela despertava: são tantos quilômetros. Ela ia aprender um pouco mais sobre aquilo, né? Partindo de forma autônoma do seu próprio conhecimento. Assim, esse não seria falso. Esse seria um conhecimento verdadeiro, né? Não seria o debate dos sofistas, aonde algum prometesse algo maior que o outro para enganar, né? Ou tentar fazer com que a ideia do outro seja ruim. É se preocupar com a verdade das coisas, com a verdade sobre você. É a partir daí que surge a ética. Quando você é ético consigo mesmo e sabe discernir o que é certo e o que é errado, né? O que é justo e o que é injusto, se você tem razão e consciência do que é justo, você, por sã consciência, não vai conseguir praticar aquilo que é errado. E também não vai querer que o outro se prejudique, né? Porque fazendo isso você vai prejudicar a si mesmo, né? As pessoas não vão mais acreditar em você, né? Você vai ser tratado como uma pessoa que prejudicou o outro, né? Então era tudo isso que o Sócrates questionava, e não apenas as ideias comuns, não apenas quantos quilômetros tinha a maratona de São Silvestre, né? Mas por que as maratonas aconteciam, né? A essência das coisas. E a essência de tudo começa com a sua essência, a sua natureza, a natureza humana, né? Era isso que a filosofia socrática se preocupava, né? Assim, o Sócrates fazia com que a vida das pessoas fosse mais virtuosa, porque elas, a partir daí, tinham consciência que precisavam viver uma vida em busca do conhecimento, né? Precisavam viver uma vida para praticar o bem, porque o fundamento da cidade-estado existir era a busca pelo bem comum, o meu, o seu, do outro, né? E isso é a ética. E quando a ética é colocada em prática, as ações dos homens e das mulheres são justas. E assim a cidade-estado poderia se desenvolver de forma mais qualitativa, né? De forma harmônica. E tudo isso está relacionado à ideia de política, justiça e ao mesmo tempo ética. E o fundamento da ética existir no pensamento socrático, né, é aquilo que faz a sua vida ser melhor. Para a sua vida ser melhor, a do outro também tem que ser, porque você não vive sozinho, né? Você vive em sociedade, né? E se o outro consegue alguma coisa boa e você também, os dois ganham. E era assim que o Sócrates pensava. Mas para o ser humano ter consciência disso, é preciso ele despertar a verdadeira consciência dentro dele, que ele não sabia que tinha, nem o conhecimento que ele sabia que tinha, né? Aí é que surge a terceira fase. Quando a maiêutica desperta o conhecimento em você, ou melhor dizendo, você desperta o conhecimento que existia dentro de você e você não sabia que era a maiêutica, né? Você começa a se autoconhecer, né? E o aprendizado, ele nunca acaba. A frase só sei que nada sei, não era que o Sócrates era burro e não sabia de nada, não. É porque ele sabia
que sabia pouco, e ele queria aprender mais, e ele só iria aprender mais se ele fosse humilde, se ele fosse uma pessoa virtuosa, né? E se ele tratasse as pessoas, né, de forma correta, de forma justa, né? É assim que o Sócrates pensa a organização social, né? Então, nesse período, passam a ser construídos alguns meios de pensamento e organização, né? Como a ética, como a ideia de justiça, como a ideia de temperança, como a ideia de virtude, de prudência, né? Todos esses valores passam a ser debatidos, questionados e construídos, além da ciência como tal, né? Da matemática, né? Dos outros campos aí que envolvem o pensamento filosófico. Mas a verdade de si precisava ser despertada para me conseguir aprender a verdade sobre as coisas, certo? Como é que eu vou aprender a verdade sobre as coisas se eu não sei a verdade de mim? Se eu não sei a verdade do eu? É assim que pensava o Sócrates, certo? Gente, o Sócrates, por conta dessas ideias, vai ser condenado pela democracia ateniense por estar colocando minhoca na cabeça dos outros, por fazer eles pensarem por si mesmos, né? Então, essa pessoa é muito perigosa, ela tem que ser presa, tem que ser condenada, né? Está corrompendo a juventude, né? Está colocando, né, ideologia na cabeça dos outros, né? Tá ensinando as crianças a serem militantes políticos, né? É assim que pensa aí um tal presidente Messias, né? Só que o papel do professor deve ser justamente o papel, né, do que fazia Sócrates. Despertar dentro das crianças e dos jovens o conhecimento que eles têm, um conhecimento crítico, né? Porque se a maior parte das pessoas fizessem isso, esse país não estava do jeito que está, né? E a realidade social brasileira seria bem melhor do que a gente vive hoje, né? Pensando da mesma forma que o Sócrates. Por esse motivo, o Sócrates foi condenado pela democracia ateniense justamente por estar corrompendo a juventude, né? E ele foi obrigado, né, pelos sofistas, pelo corpo político dos cidadãos, pela aristocracia de Atenas, a beber cicuta, né, que é um tipo de veneno. E as pessoas acreditavam que ele ia negar tudo que ele fazia, que ele não ia, né, ser verdadeiro consigo mesmo, que com medo da morte ele ia tremer nas bases. Só que não. O Sócrates preferiu morrer com honra, preferiu morrer por aquilo que ele acreditava verdadeiramente, do que ser mais um crápula, né, que construía de forma errada a sociedade, de forma corrupta, de forma injusta e que não queria o bem de Atenas. Então, ele fez isso, né, não para provar que ele era o bichão. Ele fez isso para mostrar que o conhecimento verdadeiro é possível. Ele fez isso para mostrar que ser verdadeiro consigo mesmo é possível. E sendo verdadeiro consigo mesmo, você é mais respeitado pelo outro. Porque você não precisa que as pessoas, você não precisa sair por aí falando de si mesmo. Quando uma pessoa ela é sábia, quando uma pessoa ela é humilde, quando uma pessoa sabe interiormente da sua verdadeira grandeza, os outros falam por ela, os outros as elogiam. Ele não precisa elogiar a si mesmo, certo? Então Sócrates morreu por esses ideais e a filosofia socrática hoje permanece porque todo mundo precisa ser um Sócrates para despertar o verdadeiro conhecimento. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Ela foi bem didática, bem debatida, né? Continue acompanhando o nosso canal do CPM no YouTube, tá bom? E não deixe de olhar a agenda do, porque lá vão ter as diretrizes da semana, as videoaulas, o calendário de postagens, tá? E não deixe de fazer as atividades do Portal SAI, tá? Para que vocês não sejam prejudicados aí com a MA de vocês no final do bimestre. Um grande abraço e até a próxima, tá? Fui!